obtendo resultados que encontram muitas aplicações das ciências. Abordaremos primeiro os campos vetoriais. As principais aplicações envolvem campos de velocidade e campos de força, seja de sólidos, líquidos ou gases, assim chamados porque a cada partícula da substância associamos um vetor velocidade ou um vetor força. De importância primordial são os campos vetoriais conservativos, porque incluem os campos gravitacional e eletromagnético, presentes em todo o universo. As integrais curvilíneas, que são generalizações da integral definida, permitem-nos achar o trabalho realizado quando uma partícula se move em um campo de força. As integrais de superfície são extensões das integrais duplas e se aplicam a problemas de fluxo, taxa de fluxo de energia, fluidos e gases através de uma superfície. As integrais curvilíneas de superfície são usadas na interpretação de da divergência do rotacional de um campo vetorial. A divergência mede a taxa a qual uma entidade física como o calor é absorvida ou gerada na vizinhança de um ponto. O rotacional permite descrever os aspectos rotacionais de um campo vetorial, tais como a direção e a magnitude de circulação do vento dentro de um tornado. As seções finais abordam o teorema da divergência e o teorema de Stokes, que relacionam a divergência com o fluxo e o trabalho com o rotacional, respectivamente. Estes dois importantes resultados têm consequências de largo alcance na ciência e na engenharia. Então temos lá campos vetoriais. Se cada ponto K da região está relacionado exatamente a um vetor que tem K como ponto inicial, então a coleção de todos esses vetores constitui-se um campo vetorial. A figura 18.1 ilustra um campo vetorial definido por uma roda girando em torno de um eixo. A cada ponto da roda corresponde um vetor velocidade. Um campo vetorial deste tipo é um campo de velocidade. Um campo pode também determinar um campo de velocidade ou fluxo de água ou do vento. A figura 18.2 exibe vetores de velocidade associados a partículas fluídas em movimento em uma corrente. Ilustrações assim exibem apenas alguns poucos vetores do campo vetorial. É preciso ter em mente que a todo ponto da região está associado a um vetor. Um campo de forças é um campo vetorial em que a cada ponto está associado um vetor força. Os campos de força são comuns em estudos de mecânica e eletricidade. Em nossas ilustrações, admitimos que os vetores são independentes do tempo. Tais campos vetoriais estacionários são os únicos que estudaremos neste capítulo. Dado o campo vetorial, introduzamos um sistema coordenado XYZ e denotemos por fxyz o vetor associado ao ponto kxyz, como da figura 18.3 a seguir. Como os componentes de fxyz dependem das coordenadas x, y, z de k, podemos escrever que o f do xyz igual a m de xyz i mais n de xyz j mais p de xyz k. Olha lá. F com relação a k, F com relação a k. Onde m e n e p são funções escalares. Reciprocamente, toda a equação deste tipo define um campo vetorial. Assim, um campo vetorial pode ser encarado como uma função f do tipo indicado na definição seguinte. Definição. Um campo vetorial em três dimensões é uma função f cujo domínio D é um subconjunto BR3 em contradomínio um subconjunto V3. Se x, y, z está em D, então f aplicado em x, y, z igual a m do x, y, z i mais n x, y, z j mais p x, y, z k, onde m e n e p são funções escalares. Caso especial 18.1, se o domínio D corresponde a uma região do plano XY, o contradomínio é um subconjunto de V2, como da figura
18, 14 já visto. Então, o campo vetorial f em duas dimensões é dado por f igual a f de x, y igual a m de x, y i mais n de x, y, j. Olha ele aqui. Onde m e n são funções escalares. Costumamos descrever um campo vetorial esboçando vetores que correspondam a f, x, y, z ou f, x, y para pontos típicos x, y, z ou x, y, conforme o exemplo seguinte. Descreva o campo vetorial f se f de x, y igual a menos y, i mais xj. Solução. A tabela abaixo dá os valores de f, x, y associados a diversos pontos x, y. Tais vetores estão esboçados na figura 18.5 acima. Olha só. Então, nós temos menos yi mais xj. No ponto 1, 1, menos 1, i, menos i mais j. Ponto menos 1, 1, menos i, menos j. Menos i, menos i, menos j, porque o y é negativo, né? Y positivo vai ficar menos 1i. E x negativo menos j. X e y, substituindo a função vai dar y menos j. X e y substituído vai dar i mais j. Tá? Por pontos, olha lá, em 3 menos 3i mais j, coloca ele lá, menos 3 para i, para x, 1, 2, menos 3 aqui, x, e 1 para y, aqui em cima, aqui, início dele. Então, ele vai dar menos i, menos 3j. Menos i, menos 3j. Assim por diante. Os vetores análogos aos associados à roda em movimento da figura 18.8. Para chegarmos a uma descrição geral do campo vetorial f, consideremos um ponto arbitrário k de x, y, como da figura lá do 18.6, e seja r igual a xi mais yj, o vetor de posição para k, x, y. Então, o fxy parece ser ortogonal a r, sendo assim tangente ao círculo de raio norma do R com centro na origem. Provamos mostrado que R ponto f de x, y igual a 0. Como a seguir, R ponto f de x, y igual a x mais yj vezes a função lá que foi dada, ó. yi mais xj igual a menos xy mais yx, que é igual a 0. Notemos também que a norma do f de x, y é igual a raiz quadrada de y ao quadrado mais x ao quadrado, componente de i, componente de j, que é igual a norma de r. Não significa módulo, significa a distância. Logo, o módulo de f de x, y é igual ao raio do círculo, né? Isso implica que quando o ponto k, x, y se move, ó, tá vendo por que é distância? Porque tem a ver com raio. Se move afastando-se da origem, o módulo de f de x, y aumenta, como é o caso da toda a figura 18.1. A próxima definição introduz um dos mais importantes campos vetoriais que ocorrem nas ciências físicas. Definição 18.2. Seja R igual a xi mais yj mais ek, o vetor posição x, y, z, denotemos por u igual a 1 sobre norma de R que multiplica R. Isso é muito importante. O vetor unitário que tem a mesma direção de R. Um campo vetorial F é um campo quadrado inverso C.
fxyz igual a c sobre norma de r ao quadrado, u